Uma das coisas que me incomoda muito é no aeroporto, que quando a gente chega, você tem que tirar o torso da cabeça para que parece que você está levando alguma coisa na cabeça, né? E na verdade você tira esse torso, eles nem olham o que tem dentro. Você poderia pegar aqui se tivesse alguma coisa, mas realmente eu acho que é mais para constranger. Aí eu coloquei para eles, se uma freira for passar, se eles vão fazer a mesma coisa, uma muçulmana for passar de burca, se eles vão mandar ela tirar a burca. Ele falou que sim. Mas eu falei, eu gostaria de ter tempo de ficar parado aqui o dia todo para ver se isso acontece. E não acontece. Saravá, pra mim, é como se fosse basicamente uma seita. Algo, entende? Pra projetar algo... Meu Deus. Como é que eu posso explicar pra vocês isso? Uma macumba, basicamente. Uma macumba. No meu conceito, Saravá é um centro de macumba, onde as pessoas fazem coisas para chamar espírito para ajudar ou atrapalhar outras pessoas. Não sei. Alguma religião? Eu sei. A tolerância religiosa, ela é na verdade, não chega nem a ser um crime pelo tempo de prisão que é. Ele pode ser enquadrado como uma contravenção penal. Deveria ser crime. Mas a intolerância religiosa é quando eu deixo de respeitar que o outro ou a outra tenha uma religião que divirja da minha. Por exemplo, se eu sou o bandista, eu não concordo com o crente pentecostal. Se eu sou o crente pentecostal, eu não concordo com a pessoa que pratica o candomblé. Então e não é não só concordar, porque todo mundo tem o direito à livre manifestação de vontade. Mas, além de discordar, eu fazer isso de forma agressiva, pejorativa, de forma com que de alguma forma, eu envergonhe aquela pessoa e até mesmo agrida ela fisicamente por aquilo que ela professa como fé. Falar sobre intolerância religiosa no Brasil, seja pensando como ela se manifesta atualmente ou como que ela foi estruturada historicamente, significa inevitavelmente remeter à formação da sociedade brasileira, né? Que teve, foi impulsionada pelo colonialismo europeu, né? E foi sustentada por duas grandes bases. Uma delas é a grande propriedade privada, que existe até hoje, né? A grande propriedade rural, e a outra a escravidão, né? Que não foi só uma estratégia econômica, não funcionou só como uma estratégia econômica, foi só uma exploração econômica de classes, né? Ela aconteceu através de uma opressão racial muito agressiva e que tem desdobramentos nas nossas relações sociais até hoje. Meu nome é Caroline, eu entrei pra Umbanda há mais ou menos 4 anos, mas meu tio é pai de santo, então eu frequento desde pequenininha. E eu lembro que a primeira intolerância religiosa que eu sofri, que agora que eu tenho mais ou menos a cabeça formada, né, que a gente nunca tem a cabeça formada, que eu parei e pensei, caraca, isso é uma intolerância religiosa, foi quando minha mãe chegou e falou pra mim, filha, não conta pra ninguém que você vai no terreiro, porque as pessoas não aceitam isso, elas não vê isso como coisa boa. A menina saindo daqui, uma Iaô, uma menina evangélica jogou a pedra, né? E a mãe e o pai achou normal, porque nas igrejas deles manda apedrejar o demônio. Então a figura da Iaô representava para ela o demônio, para a criança. Aí a mãe achou normal, minha filha aprendeu a apedrejar o demônio, e eles são a representatividade dele. Pensando como as religiões e as crenças e as manifestações religiosas aconteceram no decorrer da escravidão, pensar formas de resistência, né? Porque sim, eles eram batizados dentro da religião católica, mas essa adoção do catolicismo ela era superficial, porque eles continuavam, né, manifestando as suas crenças, a sua religiosidade, praticando aquilo que era da identidade, né, deles, da identidade africana. A intolerância ela só funciona, ela está
exacerbada e cada dia mais por conta da falta de respeito. No momento que respeitarem a religião, respeitar o negro, eles vão ter também não precisaria tolerar, precisaria só respeitar. Mas como não respeita, a gente pediu na Conferência de Durban que houvesse pelo menos a tolerância. Eu vi brilhar uma estrela no céu. Eu vi brilhar uma estrela no céu. Uma estrela Eu vejo que a estrutura social da Umbanda, na sua formação litúrgica, religiosa e de relação, ela vem a partir de um contexto já de sectarismo, né? Ela vem a partir de um conceito já de separação. E apesar da Umbanda ter essa estrutura brasileira e ela fosse significando durante os anos, os séculos, o tempo, ainda tem esses registros de intolerância. Apesar de que hoje, para a gente poder estar aqui falando sobre isso com uma certa liberdade, é porque muitas pessoas já sofreram, inclusive já até morreram, defendendo ou fazendo ou praticando qualquer segmento da encantaria. Seja ela um candomblé, seja uma umbanda, um terecô, seja um toré, um tambor de mina, um batuque, um santo daime. Muita gente já sofreu dentro dessas encantarias e resistiu para que hoje a gente tenha uma determinada liberdade de se expressar perante os ensinos que a natureza e a floresta nos traz. A Umbanda, para mim, ela é um caminho, não é uma certeza, não é uma coisa que a gente tem que colocar na vida de uma pessoa, assim como qualquer outra religião. Só que a gente também tem medo daquilo que vai contra o que a gente prega, contra o que a gente acredita. Então eu, como umbandista, olhar para você, seja evangélico, católico, o que você for, e dizer que não existe demônio, que não existe inferno, é uma afronta, querendo ou não. Mas, na verdade, a gente tá falando da mesma coisa, só que com nomes diferentes. E, às vezes, por ter um conceito ou outro, a gente tem tanta coisa trazida da África, a gente tem a sabedoria de tantos povos, que a gente, ao invés de fazer uma coisa, nem que com caminhos diferentes, mas que vão chegar no mesmo objetivo, a gente não consegue compreender que a gente correndo não tá mais certo ou errado do que o outro que tá caminhando lentamente pro mesmo objetivo. Mas a intolerância está crescendo cada vez mais agora com esse novo governo. Ela está, assim, chegou ao ponto da agressividade. Ela já teve no passado muito forte, no governo de Getúlio Vargas, e agora está retornando às mesmas práticas, né, de intolerância, realmente de agressão. Agora eu diria que é agressão. Chega num terreiro, manda a mãe de santo pegar uma madeira, quebrar todos o seu sagrado. Isso, para mim, é a pior forma de intolerância que existe. Aqui não aconteceu, aqui acontece. A primeira vez que aconteceu agora na última festa que nós fizemos, dia 27 de abril, que eles soltaram fogos e era já altas horas da madrugada, porque você não tem como dizer para o orixá, olha, você vem tal hora, você vai embora tal hora, está chegando a hora de você ir embora, né? Ele não é assim, é natureza, é ele que comanda, não é a gente. E aí dizem que os vizinhos chamaram a polícia veio, só não entrou, felizmente não entrou. E chamou lá na porta, lá no portão, lá embaixo, e conversaram. Falaram,
Aí falou que já estava acabando, então é constrangedor você falar, não, nós estamos acabando, como se você estivesse fazendo uma coisa errada. Aí eles falaram, não, a gente vai embora, mas se continuar e chamar de novo, aí a gente vai ter que agir diferente. Não sei qual era a diferença, a gente já imagina, mas não sei qual seria a forma diferente que ele ia agir. Psicologicamente, não existe nenhum problema, né? Não existe uma patologia que eu vou dizer para você, olha, a pessoa, não, ela tem uma autoestima que ela precisa ser trabalhada, né? Porque ela tem, para se ela se sentir, digamos, uma pessoa completa, ela precisa ter alguém que esteja abaixo dela, né? E ela acaba fazendo isso. E nós temos sim alguns episódios, por exemplo, do vizinho, que é aqui da redondeza da região, em que ele tem o péssimo hábito de furar o pneu do carro, algumas vezes até jogar óleo queimado no vidro do carro, das pessoas que param em frente à casa dele. Então, assim, ele não faz diretamente coisas para o terreiro de vir até aqui e fazer alguma coisa, ele não faz. Mas ele tenta atingir ao redor, né? Ele tenta ir para as beiradas para tentar nos atingir de alguma medida. O que não acontece, né? Porque não é isso que vai determinar a nossa frequência ou a nossa intensidade no que a gente acredita ser divino. Então, a gente acaba sim tendo algumas coisas para lidar, mas a força que nos move é muito maior que isso. Conseguimos as imagens e tal. O pai de santo do candomblé dele fez a abertura do terreiro. Conseguimos ter uma primeira gira. Nessa primeira gira foi lindo, incrível, mas só que a vizinhança chegou e começou: isso é coisa de diabo, isso é coisa ruim, não tem o porquê tá acontecendo isso. A gente tocou a gira da mesma forma, seguimos isso, mas no mesmo dia aconteceu, na madrugada, todos tinham ido para casa, nessa madrugada, e tinha ficado o moço que era dono da casa. E ele ligou pra gente e falou: gente, estão quebrando o terreiro. E a gente tudo desesperado, todo mundo veio de madrugada, pegou o carro, um deu carona pro outro, a gente chegou, todas as imagens estavam quebradas, o atabaque virado, o assentamento da casa virado, e a gente falou: não acredito que aconteceu isso. A gente conseguiu levantar um terreiro do dia pra noite e quebraram tudo, e a gente não podia nem recorrer por causa que a gente não tinha alvará, né? Porque a gente tinha acabado de subir um terreiro. E a gente ficou pensando, mesmo se a gente tivesse um alvará, se a gente ia poder recorrer e para quem que a gente ia recorrer. Então a gente está sempre, não com medo, mas sempre assim, sem essa liberdade, que era o que deveria ser, né? Enquanto os outros bate palma, enquanto os outros tocam suas músicas, tem os seus alto-falantes, a gente faz o nosso culto, geralmente é o sábado, porque de sábado para domingo subentende que o barulho na rua, o terreiro, mas o barulho da rua e de quem quer fazer barulho, continua fazendo barulho. Então não é o barulho, realmente é a origem. Mas aí nós esbarramos também na intolerância religiosa e no racismo institucional. Porque muito embora eu fale que a intolerância religiosa ela cabe a todas as pessoas que pratiquem toda e qualquer religião e que sejam desrespeitadas nesta prática, é mais comum a intolerância acontecer em face das religiões de matriz africana. E aí a maioria das pessoas que professam essas religiões são negras. Então elas esbarram também no racismo. Então, infelizmente, no Brasil, intolerância religiosa anda de mãos dadas com o racismo. E quando se trata de notificar, tem a ver com racismo institucional, que é quando o agente da lei, um agente público, quando ele deve fazer algo, ele não faz porque ele também é racista. A banda, para mim, é a prática do dia a dia, né?
É a gente se relacionar com as coisas e com o que está ao nosso redor de uma forma muito inteira, muito vívida, muito intensa. E vai para além das práticas litúrgicas, né? Falar de Umbanda é falar do que a gente come, é falar do que a gente veste, é falar do que a gente pensa, do que a gente se relaciona, como a gente se relaciona. Eu acho que falta um pouquinho de conhecimento nessa galera, que depois se a galera ter um pouquinho de conhecimento, parar, pensar e falar, todas as religiões são válidas, todas querem o bem. E eu acho também que essa questão que existe desse entorno social nos mandar alguns olhares de separação e preconceito, eu acho que é o nosso papel também não ter medo e não ter vergonha de botar o branco, de vestir a guia, de dizer que é umbandista, de dizer que é de encantaria, de dizer que é de um determinado segmento religioso, espiritual, que é disso que a gente está falando, né? Mas isso serve para qualquer outra coisa. A Umbanda ela tem justamente um papel de inclusão social. Então a gente sempre vai acolher aquilo e aqueles que se aproximarem de alguma medida, né? E eu entendo profundamente que a nossa certeza do caminho e a gente ter orgulho da nossa fé, da nossa religião, da nossa espiritualidade é determinante para a gente vencer qualquer situação de preconceito, qualquer situação de sectarismo, qualquer situação de tentar nos silenciar. Eu acho que são os nossos tambores e a nossa voz ativa, forte, que vai nos fazer existir e persistir cada vez mais nessa caminhada. Quando a gente chegou aqui nesse terreno, onde hoje é o terreiro de Umbanda do Caboclo Tupinambá, era um terreno baldio, a gente começou do zero aqui. E eu escolhi fazer o terreiro na fachada do terreno, não nos fundos, mas na cara. Então portão, entra, tem o espaço, já é o terreiro. Para fazer questão que as pessoas saibam que aqui existe um terreiro de Umbanda. Aqui no Pilarzinho, no bairro Bracatinga, Primavera, periférico da cidade de Curitiba, tem sim um terreiro de Umbanda, tem sim encantaria. E a gente vai estar aqui, enquanto o Caboclo Tupinambá permitir, a gente vai estar pisando, que a pisada é seca. E a gente está aqui para fortalecer e levar o rezo e levar a alta bandeira de Oxalá. Salve! Então, Saravá significa bem-vindo. Uma saudação. A palavra Saravá é bem-vindo? Sim, não tem nada de ódio, nada de ruim. Ah, entendi. Mas no conceito religioso ou no conceito do significado da palavra? Significado da palavra geral.